Olha, está compartilhando uma palavra. E é interessante quando alguém fala, vai conversando com você ao longo da tua semana e despretensiosamente ou pretensiosamente, aí você vai discernir, avaliar. É impossível você que tem comunhão com o Senhor, que teve uma experiência com o Senhor, no seu dia a dia, você não falar dele para alguém. É impossível você não estar todos os dias, mesmo que seja em pensamentos, voltar a sua mente cativa aos pensamentos do Senhor. Isso é o objetivo de nós sermos igreja, de nós nos reunirmos nesse lugar, de nós estarmos instruindo, edificando uns aos outros, inclusive através das redes sociais. Eu vejo esse tempo uma oportunidade, que Deus usa as oportunidades para alcançar todos, para alcançar a terra do meu e do teu coração, que muitas das vezes estão com espinhos, que muitas das vezes estão ali aonde a semente é lançada à terra e tem espinhos. Eu não falei da semente. Aonde a terra, onde a semente é lançada no nosso coração, ainda produz, ainda tem pedras ao redor dessa semente que é a palavra de Deus. E a conjuntura do corpo de Cristo, aquilo que o Espírito Santo revela para você, vai edificar a vida do outro. E a ação do Espírito Santo na sua vida vai conduzir na vida do outro, retirar essas pedras na terra do teu coração, para que a semente ela possa entrar naquela terra e produzir o fruto necessário naquela circunstância. Eu ainda nem comecei a pregar, mas é interessante, porque a vida da palavra é uma vida prática. A vida a qual nós lemos de personagens bíblicos que foram vidas reais, foram vidas práticas. E é interessante que no domingo, aqui nos 5 horas de adoração, você na internet que não pôde participar às 5 horas, eu convido a você a estar assistindo novamente. Está no nosso canal do YouTube, do Facebook, em nome de Jesus. Mas o pessoal não colocou no Facebook também? Tem o link, exatamente, tem o link. Glória a Deus. E é interessante, eu estava sentada ali atrás, e cada palavra ministrada, eu fiquei ali contemplando. Mas antes de falar sobre isso, para você não dizer que eu não abri a Bíblia, Gênesis capítulo 4, que fala sobre adoração. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Domingo estava ali contemplando aquilo que a adoração é. A adoração, ela é resposta. A adoração, como o pastor Suzano falou numa live dele, é você se permitir ser achado por Deus. E é muito interessante isso, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele profetizou para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, e através da ação do Espírito Santo em nós, quando nós nos permitimos a experimentar o guiar do Espírito Santo, queridos, precisa ser pela verdade da palavra. Porque senão você pode ser fatalmente levado ao misticismo, levado àquilo que os seus sentidos dizem. Não que isso seja ruim, mas nós precisamos ter o norte do guiar do Espírito.
E é sempre mediante a palavra de Deus. Amém? Gênesis 4, 26 fala. Vamos começar no 25, que para dar sentido. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. É interessante que, em meio àquela tragédia, eu posso ousar em dizer mundial, porque só havia eles, né? Adão e Eva, eles pecaram, eles caíram. Houve uma situação que aconteceu com eles, o Senhor, ele veio, os revestiu, matou um animal, revestiu a nudez deles, e eles tiveram esses filhos, Abel e Caim. Você sabe a história. Caim matou Abel por inveja. E é interessante que, se você começar só a ficar aqui no versículo 25 de Gênesis 4, você começa a ficar pensando de como Adão e Eva enfrentaram esse momento. A reflexão, até o sentimento, que foi um sentimento negativo, que foi um sentimento de perda, que foi um sentimento, e se eu não tivesse feito aquilo? Você já teve esse sentimento? E se eu não tivesse feito aquilo? Como eu viveria? E se? E se? E se? Mas, queridos, o amor de Deus, a graça de Deus por mim e por você é tão grande, que Ele usa até aquilo que pode ter sido uma tragédia, que pode ter sido um erro seu, que pode ter sido algo que foi gerado pelo pecado. O Senhor é aquele que usa até isso para produzir na minha e na tua vida um consolo. E quando nasceu Sete, que o nome dele significa aquele que foi designado. A partir de Sete, a própria Eva disse, o Senhor concedeu outro descendente no lugar de Abel. Ela se sentiu consolada, ela se sentiu nutrida pela presença e pelo favor do Senhor. Eu consigo ver a graça de Deus se manifestando de forma prática na vida de Adão e Eva, mesmo eles estando caminhando de forma separada de Deus. Eles estavam separados de Deus, mas Deus não estava separado deles. E aí o versículo 26 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! A partir desse consolo, a partir desse favor do Senhor sobre a vida de Adão e Eva, no nascimento de Sete, aquele que foi designado, a partir de Sete se nasceu um filho chamado Enos, e a partir da vida desse homem se começou a invocar o nome do Senhor. Na King James diz que a partir de Enos, ele foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Querido, nós já tínhamos que dar um amém, um aleluia. Eu e você já só por causa desse versículo, tínhamos que falar glória a Deus. Enos, eu creio que ele foi o primeiro a perceber, através da vida dos seus avós, através da vida do seu pai,
Ele abriu a sua boca e proclamou o nome do Senhor, o nome de Yahvé. E queridos, Enos significa humano, homem, aquele que vive na terra. É interessante. Por que eu estou falando em tudo isso? Porque no domingo teve um momento de adoração. E eu estava ali sentada atrás do Marcos. E eu lembrei desse trecho. E o Espírito Santo começou a ministrar a mim ali, falando para mim: filha, você está vendo a minha graça? Você está vendo o meu favor sobre os homens? Gente, quando o Senhor libera o favor dele sobre a vida de alguém, é impossível a sua geração não invocar o nome do Senhor. Então, a minha família, a sua família, de geração em geração, somos chamados para proclamar, para invocar o nome do Senhor, amém? E nisso tudo, voltando para o domingo, eu estava até falando com a Evelyn, com a Shaisa, que eu fiquei ali maravilhada. E eu até escrevi aqui que o Senhor é aquele que promove os corações quebrantados. E vou até colar aqui o que os irmãos falaram, só para dar uma recapitulada de domingo. O Roberto falou algo que eu anotei aqui. Ele falou que nós devemos buscar estar na presença de Deus. Porque a intimidade e o relacionamento com o Espírito Santo, isso vai produzir em nós o pregar e o viver o Evangelho. O homem que invocou o nome do Senhor. Aleluia! No segundo momento, Dodô simplesmente se rendeu à adoração. Junto conosco, nós estávamos ali adorando ao Senhor. Queridos, você que está na sua casa, você pode adorar ao Senhor. Pastora, sozinha eu não consigo. Coloque uma música ungida, uma música que você se identifica. Não porque aquela música é adoração, não, ela simplesmente vai facilitar você adorar a Deus. E você vai abrir seus lábios e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, obrigada. Porque depois que aconteceu todas aquelas coisas trágicas, eu encontrei consolo em Ti. O Senhor gerou no meu ventre um descendente, aquele que foi designado para perpetuar, aquele que foi designado a gerar um homem que ia invocar o Teu nome. Queridos, eu creio que essa foi num palavras de Eva, palavras a qual essa mulher externou por causa daquilo que ela vivenciou na prática. A adoração faz isso, faz com que nós possamos salmodiar, declarar ao Senhor as experiências até ruins, erradas que tivemos, e nós podemos adorar a Ele, e o Senhor, Ele vem e lava a nossa vida, Ele não se separa de nós. No caso de Adão e Eva, eles se separaram de Deus. E queridos, no terceiro momento, a Evelyn deu uma palavra que disse o que nós estamos aguardando. Queridos, eu e você temos que viver a tal ponto que
esperar que o Senhor venha daqui a 5 minutos, daqui a 1 dia, daqui a 3 horas, daqui a 10 anos. Uma vez eu ouvi um pastor, Sóstenes Mendes, ele falou algo muito interessante. Assim como uma noiva está se preparando para o dia do casamento, vai ali, compra tudo para casinha nova, tudo bonitinho, né? O noivo também deixa de comprar um lanche, né, Marcos, né, Isaac? Compra um lanche, vou comprar um copo, né? Vou comprar um negócio para casa, não compra mais nada. Mas o Sóstenes, ele usou essa ilustração do noivado da nossa vida, né? Nós estamos fazendo tudo, mas estamos indo trabalhar, estamos tomando banho, estamos comendo, estamos às vezes se estressando com o noivado, mas sempre esperando o quê? O dia do casamento. É a nossa expectativa com o noivo, é a nossa expectativa da volta de Jesus. E é isso que a Evelyn falou. Mas quando a Shaisa virou e disse a seguinte frase, que eu anotei e pedi para ela repetir: a adoração começa no instrumento ser humano e sobe através do Espírito Santo até o Pai. A adoração começa no instrumento Enos, não sei a pronúncia certa. A adoração começou no instrumento Enos e subiu através do Espírito Santo até o Pai. Querido, quando essa menina disse isso, houve uma ligação no meu espírito ali na cadeira, na terceira cadeira, entre a Adriana e o Marcos. A adoração começa no instrumento ser humano. Quando Moisés escreveu aqui Gênesis, ele não estava de bobeira. Ele escreveu que a partir do nascimento de Enos, começou a invocar, a proclamar o nome do Senhor. E a Shaisa, no momento da sua adoração, ela simplesmente recebeu inspiração do Espírito Santo e escreveu: a adoração começa no instrumento ser humano. Uau! Queridos, a conexão da palavra tem que nos conectar. E nos conecta para conectar pessoas, para nós sermos instrumentos, para nós sermos resposta do Pai, aonde nós passarmos. Por quê? Porque nós decidimos ser um instrumento. E a adoração começa em nós. E o pastor Luiz, ele estava falando sobre nós tirarmos a nossa expectativa natural e transferir a nossa visão para a visão de Cristo, e comparou a visão de Cristo com a visão da águia, a qual nós temos que ir além. Será que eu e você no nosso dia a dia estamos indo além? Porque com o cotidiano da pandemia, com o cotidiano a qual tem nos isolado, e como diz a palavra, algumas cartas foram escritas para os irmãos dispersos, os irmãos da dispersão. Se eu não me engano, foi as cartas para Tiago e 1 Pedro, eu não sei se tem outra. Mas para Tiago e Pedro, eles escreveram cartas para esses irmãos que estavam na dispersão, que estavam dispersos. Não por causa de uma pandemia, mas por causa da perseguição. Talvez eu e você, por causa da pandemia, a gente se senta isolado, encurralado,
sem certeza do futuro, mas queridos, a certeza que nós temos é que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E falando da minha experiência ali, da cadeira, eu falei com a Shaisa e com a Evelyn, daquilo que o Espírito Santo soprou ali no meu ouvido. E eu tinha esquecido onde estava escrito. E eu fui procurar, eu sabia que era em Lucas. Mas vamos lá junto? Lucas 2. Aí a Evelyn vai ficar assim, nossa, a pastora falou no meu ouvido, agora vai falar para todo mundo. Falo mesmo, né? É muito interessante, é muito bom. É um consolo do Senhor para mim. É um consolo do Senhor para a igreja local. É um consolo do Senhor para você que está na internet, de saber que nós podemos edificar uns aos outros em amor. E Lucas 2:19 foi o sentimento que eu tive no domingo, quando nós estivemos aqui em adoração. O sentimento de Maria, que guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Nesse caso aqui foi sobre o nascimento de Jesus, aquilo que falaram sobre Jesus. Queridos, eu e você precisamos cada dia mais acender, cultivar esse lugar, esse sentimento. Vamos colocar essa palavra sentimento, essa condição de Maria, de guardar todas as palavras e meditá-las no coração. Palavras que são ditas nesse lugar, palavras de Deus que você ouve. Eu e você precisamos guardá-las e meditá-las. Sabe por quê? Porque isso faz parte da nossa edificação. Isso faz parte do nosso edifício que nós estamos construindo sobre a rocha. E é muito interessante porque Maria, ela gerou Cristo. Eu e você estamos gerando também o Cristo através do guiar do Espírito Santo. Quando eu e você estamos deixando Cristo viver em nós, eu e você estamos agindo e reagindo como Ele. A pergunta é: você só age e reage como Jesus nos momentos convenientes? Maria, ela experimentou no momento prático o que era estar diante do ungido, o que era estar com seus olhos no enviado. E eu e você, queridos, hoje temos um ungido e um enviado habitando em nós. E nós podemos agir como Ele nessa terra. Em meio às circunstâncias, em meio às afrontas, em meio a tudo aquilo que se levanta para querer dizer aquilo que a palavra diz não funciona. Querido, nós cremos na palavra de Deus que diz, manda dizer que o cego vê, que o surdo ouve, que o aleijado anda e que ao pobre é pregado o evangelho. Querido, eu e você somos porta-vozes e nós somos a candeia que conduz esse fogo para as nações. E as nações da 14 de julho, as nações de Magalhães Baixos e até os confins da terra, aonde você está plantado, você é uma candeia. E eu e você, queridos, precisamos, assim como essa mulher, guardar
todas essas palavras, assim como numa ministração como essa, assim como uma palavra que você recebe na sua vida, você não esqueça, não ponha, foi mais um culto, foi mais uma palavrinha. Não, 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 você tem que guardar e meditar no seu coração. E Jesus continuou. Ele nasceu, não vou ler o texto todo, mas no Lucas 2, versículo 51, olha o que aconteceu. Jesus, aí eu vou voltar para o 49 depois. E desceu Jesus com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Mas eu quero chamar a atenção para você, para essa frase. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Houve uma situação, Jesus ele sumiu dos pais e tal, voltou para o templo. No versículo 49 diz que os pais voltaram para Nazaré, para procurar um menino que não estava junto com a família, e foi aquele alvoroço. E quando eles foram perguntar para ele, mas por que você fez isso? E ele respondeu para eles no versículo 49, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Até então, tudo para aquela família era tudo muito novo. Mas eles tinham recebido o Messias. Eles tinham recebido o enviado. Eu e você recebemos o Messias. Eu e você recebemos o enviado. Por isso, nós podemos dizer: cumpre em mim estar na casa do meu Pai. Cumpre em você estar na casa do teu Pai. Cumpre a igreja, o Way Church, estar na casa do Pai. Por isso nós nos reunimos, por isso estamos aqui de forma presencial, por isso você está aí conectado conosco, porque estamos na casa do Pai. Na casa do Pai nós discutimos os preceitos de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, nós confrontamos com a palavra de Deus, nós somos edificados com a palavra de Deus, nós somos cortados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai lá na divisão da alma e do espírito, para que produza em nós a identidade de Cristo na terra. Por isso temos que guardar todas essas coisas. E eu ainda complementei aqui, quando Maria guardava todas essas coisas no coração, é porque tudo isso fala sobre acolher com mansidão. A palavra em vós, implantada. Por quê? Porque ela tem uma finalidade. Ela é poderosa para salvar a minha e a sua alma. E a alma, irmãos, a alma é complicada. Porque se ela não for salva, ela faz com que eu e você nos percamos. Ela se abraça com a carne e ela, em vez de se alinhar ao Espírito, em vez dela produzir fruto, ela vai manifestar a obra. E quando a obra ela é manifesta, ela dá luz ao pecado. E aí entra as concupiscências, os desejos, tudo isso que tenta nos envolver, tenta nos trazer para a derrota. Mas o Espírito Santo é aquele que vem para resgatar a nossa alma. O Espírito Santo é aquele que vem comigo, vem comigo. Guarda todas essas coisas.
Medita em todas essas palavras, construa, se edifique num firme fundamento. Há uma realidade prática e vivificadora da palavra de Deus disponível para aquele que crê. Não é para aquele que lê muito, apesar de termos que ler a palavra de Deus, mas é para aquele que crê. Você recebe a palavra, você acolhe a palavra, você caminha sobre a palavra, como foi cantado no mais alto monte, no mais profundo vale, nós vamos seguir ao Cordeiro. E tudo isso, irmãos, ministrado a mim, num domingo, a qual eu botei no papel. Era interessante que Maria, eu até anotei, em meio a tudo a que foi colocado diante dela, da vida e obra de Jesus, ela observava o cumprimento do propósito de Jesus nessa terra, que foi morrer na cruz em nosso lugar. É decidir estar no caminho com um propósito. Eu e você somos chamados a estarmos no caminho uns com os outros, sermos os facilitadores do propósito, ser o facilitador do propósito do outro. E mesmo, queridos, que a facilitação do propósito for conduzir a você à cruz, for conduzir a você a morrer para si mesmo, for conduzir a você a negar-se a si mesmo, for conduzir até eu te incentivar a fazer algo que para mim é doloroso, mas eu vou junto com você estabelecer o propósito de Deus na sua vida. Pensa no coração dessa mãe. Eu não estou pregando doutrina mariana de forma alguma, mas de nós termos essa condição de sermos pais, mães, facilitadores, discipuladores, mestres. Irmãos, a vida no Espírito é uma vida onde eu e você temos que projetar um ao outro. Não ministerialmente, mas naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ah, pastor, eu não tenho que ter meu ministério? Sim, mas hoje as conotações estão tão confusas, as pessoas pensam em crescer como homem, isso é outro assunto. Mas nós estarmos impulsionando uns aos outros. Esse é o mistério de ser igreja. É nós sabermos que esse mistério, a qual habita em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Ele libera sobre a minha vida, sobre a tua vida, noiva de Cristo, a realidade prática da palavra de Deus, de dentro para fora. No nosso dia a dia, nós manifestarmos Cristo, guardarmos e meditarmos todas as palavras ditas. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Uma palavra simples, uma palavra que o Espírito Santo ele está edificando em mim. E eu creio que o Espírito Santo ele também está edificando em ti uma realidade prática da palavra. Uma realidade a qual ele está sendo aquele que te conduz em meio às circunstâncias que se levantam a ser como ele é nesse mundo. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos guardar, meditar nas palavras ditas,
nas palavras ministradas, nas palavras, Pai, profetizadas, nas palavras a qual é liberada sobre cada um de nós agirmos e reagirmos como Jesus, de nós, Pai, manifestarmos o ungido, de nós, Pai, sermos testemunhas da realidade prática da palavra de Deus. Em meio a tudo que se levanta, em meio a esse tempo diferente a qual nós estamos vivendo, Pai, a igreja é a resposta. O homem começou a invocar o Senhor, no momento ao qual ele começou a invocar o Senhor, foi se produzindo uma nova condição, foi se conduzindo, Pai, para manifestar as promessas de Deus sobre um povo de geração a geração, até chegar a nós. Por isso, Pai, estamos aqui nessa noite. Nós somos a tua geração. Esse irmão que está na internet é geração eleita. Pai, há um sacerdócio real, há uma nação adquirida de Deus em nossas vidas para proclamar a realidade da palavra. Oh, Pai, a palavra ela precisa cada vez mais ser vivenciada. Por isso, Pai, nós profetizamos. Irmãos, vamos levantar nossas mãos. Oh, Pai, damos uma ordem, Pai, sobre cada hospital. Oh, Senhor, sobre cada hospital. Oh, Senhor, sobre os governantes. Oh, Senhor, de como proceder, Pai, nos corpos físicos. Oh, Pai, de cada pessoa que está no CTI, de cada pessoa, Pai, que está com sintoma. Oh, Pai, pode ser de coronavírus ou de outra enfermidade, Pai, que é fruto da corrupção do corpo. Pai, nós damos uma ordem: cesse em nome de Jesus. Cesse em nome de Jesus. Oh, Pai, nós vamos saber dessa semana de uma redução no Rio de Janeiro, uma redução no Brasil, uma redução das nações. Oh, Senhor, nós profetizamos sobre a economia do Brasil. Oh, Pai, todas as palavras malditas, todas as palavras contrárias à nossa nação, nós anulamos no nome de Jesus. A promessa de Deus, palavras já profetizadas, palavras já proclamadas, que o Brasil, Pai, será e é celeiro das nações. Desse lugar a provisão, desse lugar, Pai, a resposta, desse lugar os missionários, desse lugar, Pai, a palavra vai como um rio sobre as nações. Nós não estamos, Pai, dispersos. Nós não estamos dispersos por causa de um pensamento. Nós podemos estar separados, mas estamos unidos pelo Espírito. Nós não estamos dispersos nos pensamentos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor nos definem. Oh, você que está na internet, coloque a mão na sua cabeça. Os pensamentos do Senhor me definem. Eu não estou disperso na minha alma. Eu estou ligado no Espírito. Eu estou ligado no Espírito. Querido, você que está em casa, você vai sentir o calor descendo da sua cabeça até o seu corpo. Você que está com uma necessidade, está colocando isso diante de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o fogo do Espírito toca a sua vida. Oh, te trazendo consolo, te trazendo um novo posicionamento, te trazendo cura, te trazendo vida de Deus, porque você está invocando o nome do Senhor. Estamos invocando o nome do Senhor nesse lugar. Oh, Senhor, guardamos e meditamos nas palavras.
e não nos cansamos de profetizar, e não nos cansamos de declarar. Oh Senhor, de geração a geração é cumprido aquilo que está no livro de Joel. Oh Pai, que os jovens sonharão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Oh Senhor Jesus, é a realidade da tua palavra. Em meio ao caos, em meio ao caos, o Senhor diz: haja luz em meio ao caos, haja firmamento em meio ao caos. O Senhor formou um fundamento e nós estamos edificados no Espírito. Oh Senhor, porque a nossa casa está sobre a rocha, que é Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou, e nós temos livre acesso à presença de Deus, e agora nós podemos ser como Ele é, nós podemos agir como Ele, porque cremos, por isso falamos, em nome de Jesus.